E a estação seca do ano agora se espalhou definitivamente por todo o Brasil. Na região norte, pessoal, localidade que mais cresce na pecuária, já não tem chovido mais. A previsão é que essas chuvas só voltem a partir de setembro. Mas até lá, o que o pecuarista deve fazer? Qual a melhor estratégia a adotar nesta época do ano? Semi-confinamento, terminação intensiva em regime de pasto ou confinamento convencional? É uma pergunta um tanto difícil, né? Onde somente um técnico experiente poderá responder com mais assertividade, é claro, depois dele ver em loco toda a infraestrutura, né, que a propriedade tem, além do rebanho, né? E da pretensão do pecuarista. Mas quem vem nos ajudar nesse sentido é o zootecnista Dermeval Ferreira Flores. Ele possui uma vasta experiência neste conteúdo, é gerente regional de vendas de uma das marcas de soluções nutricionais da empresa Trau Nutrition. No ano passado ele bateu um papo com a gente nessa época do ano. Ele estava lá em Marabá, no Pará. Ele é da Bahia, tá? Lá de Vitória da Conquista. Mas hoje, sabe onde ele está? Cacoal, Rondônia. Tá sediado agora em Cacoal, terra querida. E eu vou para lá bater um papo com ele. Dermeval, muito bom dia. Seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Prazer estar com vocês. Rapaz, tá feio. Esse ano, vou te contar, eu giro o Brasil diariamente, converso com os originadores de todo o país, como Laninha tá judiando do pecuarista esse ano. E parece que Rondônia também tá sofrendo muito, né, Dermeval? É verdade, Mauro. Sem chuvas aqui há quase 90 dias. E isso, obviamente, obriga o pecuarista a mexer o doce, senão a vaca vai pro brejo, literalmente, ou se afoga na areia, né? Porque não tem brejo, lugar nenhum. Verdade. Tem que partir para a suplementação com uma quantidade maior de grãos, né? Uhum. Para poder terminar a boiada. Pois é, eu estava dizendo agora há pouco, lá ontem mesmo eu abri o programa com uma nota dizendo que caiu bastante o preço dos insumos no Brasil, Dermeval. A milho, a farelo da soja, a caroço de algodão, torta de algodão. E isso, obviamente, é um grande atrativo para o pecuarista tomar uma decisão de semi-confinar, fazer uma TIP ou mesmo um confinamento, né? Perfeito. Hoje a gente tem conseguido fazer rações de semi-confinamento na faixa aí de 1,20 a 1,30 por quilo, né? Então são preços que proporcionam uma maior rentabilidade ao produtor. Tá, vamos falar então particularmente de cada sistema de produção de terminação intensiva e semi, né? Começando por semi-confinamento. O que é, como ter um semi-confinamento eficiente na fazenda? Bom, essa é uma pergunta boa e eu gostaria de começar através da conceituação a respeito do que é o semi-confinamento, não é? Uhum. O semi-confinamento é uma técnica onde o produtor mantém os animais a nível de pastagem e fornece o concentrado em proporção variando entre 0,8 e 1,2% do peso vivo. É o famoso 1% de média, né? Então, isso seria o semi-confinamento. Geralmente, 1 a 2 tratos por dia. Se tiver em regiões que chove bastante, pode-se ter coxo coberto ou fazer o fornecimento do concentrado de maneira mais fracionada para evitar perda em caso de chuva. Nas regiões mais secas, né, a necessidade de coxo coberto não é tão eminente. Dermeval, 1% do peso vivo de concentrado é a indicação para um bom semi-confinamento? Isso seria a indicação para um bom semi-confinamento, Uhum. só que é importante conceituar, Mauro, o seguinte: apesar de que o nome semi remete à palavra metade ou meio, né? Quando se fornece 1% do peso vivo para os animais, a gente fornece, em média, 40% do que ele precisa na forma de concentrado e os outros 60% vêm da pastagem. Então, é muito importante observar como é que está a oferta e qualidade desse pasto. Porque imagine, o que você vai ofertar a nível de coxo é 40% da dieta, 60% vem do pasto. Uhum. Então, como o Tiago comentou mais cedo aí no programa, se a qualidade e a oferta de forragem não estiver boa, a resposta à suplementação também é baixa, porque o semi-confinamento ele tem ganhos de peso aí que variam de 600 gramas a 1,2 quilos por dia.
Então, imagine se você tiver no extremo mais baixo aí, 600 gramas. Não vai pagar a conta. Então, quem é que faz a diferença? É o pasto. Entendeu? Mas se o cara tiver com pasto raspado nesse exato momento, o que que ele pode fazer? Ele pula para um outro sistema, vai para uma TIP, por exemplo? Isso, aí já tem que pular para TIP, que seria fornecimento de concentrado a partir de 1,5% do peso vivo. Ah, Estaríamos falando aí, por exemplo, para um boi de 500 quilos, pelo menos 7,5 kg a 8 quilos de concentrado. Porque nesta condição, aí o raciocínio já é o contrário do semi-confinamento. A gente já consegue fornecer cerca de 80 a 90% do que o animal precisa uhum. em nível de coxo. Então, a previsibilidade de ganho de peso é bem maior. Entendi. O Ajax Gonçalves pergunta: 90 dias usando como estratégia para semi-confinamento é um período, 3 meses, é um período ideal ou não? O período ideal, na realidade, depende do preço dos insumos, Tá. certo? Então, quanto mais baixo for o preço dos insumos, mais cedo eu posso colocar o meu animal. Se mais cedo eu posso colocar o meu animal, eu posso ficar mais tempo com ele. Eu posso ficar 100 dias, 120 dias, 150 dias. No momento atual, eu diria que 90 dias é um tempo bom. Entendi. Um abraço para o Francisco Faidiga, lá de Porã, Paraná. Geraldo Gonçalves, de Juazeiro do Norte, Ceará. Para o Tomás Mendes, lá da cidade de Simão Dias, Sergipe. Um abraço também para o Geraldo, não, o Ricardo Costa. Ele é lá de Chorozinho, Ceará. A TIP é recomendada para gado leiteiro também, Dermeval? A TIP, Mauro, é uma técnica utilizada para terminação de animais. Se for Hum, um rebanho leiteiro que é, é descarte, né, que sei. estará indo para o abate, sim é recomendado. Agora, para manutenção do peso, aí eu não recomendaria. Boa, boa, boa. Lourenço Souza. O semi-confinamento é indicado para gado taurino, Dermeval? Positivo, taurino, zebuíno, cruzado, né? Enfim, para todos os bovinos aí de corte, independentemente do grau de sangue. Maravilha. Um abraço também pro pessoal lá de Araçatuba, Fábio Lemos. Ele tem fazenda lá em Porto Esperidião, Mato Grosso. Qual a quantidade de coxo e hectares para se colocar 80 bois num semi-confinamento? Tem que fazer conta aí, ô Dermeval. E quanto de ração que eu gastaria por um boi de 15 arrobas colocado nesse semi? Tem novilhas também que podem ser colocadas, e posso colocar novilhas também, enfim. 80 bois, ele quer saber quantos hectares ele teria para manter 80 bois e qual que é a quantidade de ração que ele daria para esses bois, né? Ele acabou de falar, 1% do peso vivo se for no confinamento. Se você tiver com pasto raspado, 1,5% até 2%, é isso, né, Dermeval? Isso, positivo. Nesse caso aí, boi de 15 arrobas, 450 quilos de peso vivo, Uhum, iniciar com 4,5 kg, né? E podendo tá. ir a 5, 6 quilos lá na fase final. Geralmente, como é que a gente estima a taxa de lotação? A gente tem que observar a oferta de forragem, primeiramente, né? E se, por exemplo, o amigo tiver uma taxa de lotação de um boi por hectare na propriedade dele, quando ele começa a fornecer o semi-confinamento, pelo fato de que os animais deixam de comer parte do pasto para repor os seus nutrientes através da dieta, da ração, se pode acrescentar cerca de 20%, né? Ou seja, numa área onde, em 80 hectares, por exemplo, se ele Uhum. tiver 80 animais, né, ele poderia colocar mais 20%, e aí a 96, próximo de 100 animais. Se ele tivesse esses 80 animais, né, numa área menor, o raciocínio é o mesmo também. Entendi. Então a TIP ela ajuda numa melhoria do uso da terra, vamos dizer assim, né? É possível aumentar a minha Isso. lotação, né, Dermeval? Sem dúvida. No semi-confinamento, a gente preconiza em torno de 20% a mais de animais na mesma área, pelo fato de se ter o efeito substitutivo. E quando a gente está falando de tipo, aí a gente tem um incremento muito grande da quantidade de animais, pelo fato de que a gente vai estar fornecendo 85%, 90% dessa dieta na forma de concentrado.
Eu já acompanhei projetos em Uhum. que a gente tinha 5 bois por hectare, 8 bois por hectare, ou até 10 bois por hectare, comendo aí pelo menos 2% do peso vivo em forma de concentrado. Bom, hein? Muito bom isso aí, viu? Já pensou 10 bois por hectare, que maravilha. Olha que alta lotação, 2% de trato peso vivo por cabeça, espetáculo. Bom, a gente falou sobre semi-confinamento e sobre TIP, terminação intensiva em regime de pasto. Agora, confinamento em si. Fechou o animal, ele está naquele quadrado, naquela baia, comendo dia e noite. É uma tarefa só para profissional, não é mesmo, Dermeval? Não vá se arriscar aí se antes tem um auxílio técnico desse pessoal aqui. Confinamento não é para qualquer um não, né? Não é não, Mauro. Confinamento realmente é uma tarefa para profissionais. Quando a gente difere aí o semi-confinamento da TIP de um confinamento fechado ou confinamento tradicional, a gente está falando em altos investimentos, principalmente na parte de instalações e maquinários, quando a gente fecha o gado. Outra coisa muito importante também é dimensionar a quantidade volumoso que se vai utilizar no confinamento, né? Porque no semi, na TIP, o volumoso é o pasto. No confinamento fechado, a gente tem que produzir esse volumoso. Pode ser uma silagem de capim, pode ser uma silagem de milho, uma silagem de sorgo, pode ser feno, não é? Mas, de qualquer sorte, a gente tem que ter essa preocupação com a estimativa de volumoso que a gente vai precisar para atender todo o período. O confinamento fechado, geralmente, ele varia entre 90 e 100 dias também de trato, né? Na Uhum. parte inicial, a gente tem a adaptação, que pode variar aí de 14 a 21 dias, depois as dietas sequenciais de crescimento e engorda. Maravilha. Eu lembro que no ano passado, né, levantamentos feito por várias e várias empresas, a própria Trau Nutrition também fez um levantamento sobre confinamento. Em média, os animais ficaram 100 dias de coxo no Brasil e nesse período eles engordaram, a média geral, tá? 8 arrobas. Isso. Nos Estados Unidos, tudo bem que é diferente lá, mas lá tem menos pasto que a gente aqui, enfim. Mas nos Estados Unidos, a média de coxo é de 180 dias e eles conseguem colocar até 15 arrobas durante esse período nos animais. E lá o animal é sangue mais taurino, né, que é mais azeboado, enfim. Queria mandar um abraço pro Paulo do Maranhão. Ele falou assim, ó, aqui no Maranhão, Mauro, o que está precisando é que os pecuaristas façam uma checagem rotineira nos coxos de mineralização. Isso é muito importante isso, hein, Derbeval, essa colocação do Paulo lá do Maranhão. Extremamente importante. É até uma boa colocação, porque, por exemplo, a gente costuma falar área de coxo ou comprimento de coxo, né? Ou disponibilidade de coxo. Uhum. Eu sou formado, Mauro, há mais de 20 anos, né? E logo no meu começo lá de atuação a nível de campo, a gente tinha uma dificuldade grande de aumentar a disponibilidade de coxo, porque só existia o coxo de concreto e o coxo de madeira. Uhum. Depois, com o avançar da tecnologia e do uso de outros materiais, como, por exemplo, as bombonas plásticas, né? O próprio borrachão, hoje, uma estrutura básica de um coxo descoberto ficou barata a nível de fazenda, Pois né? é. Então, a gente Uhum. pode utilizar, por exemplo, borrachão ou bombona, alguns parafusos e madeira reaproveitada da própria fazenda. Em função disso, aumentar a área de coxo ficou mais prático e mais barato. O que que se preconiza? Tanto para confinamento, como a pasto, como para semi-confinamento, em torno de 40 a 60 centímetros lineares por cabeça. Só para facilitar o raciocínio. Se eu tenho uma bombona, aquela bombona cortada ao meio ali, Sei. cada banda daquela vai me comportar aí pelo menos uns 4 bois. É verdade, viu? É verdade. Um abraço pro Ari Júnior, lá de Nova Ubiratã, Mato Grosso. Mauro, lembrando que a água é muito importante, importantíssima. Água à vontade. Água, Importantíssima, né, Dermeval? sem dúvida nenhuma. Falou tudo aí, né? Um abraço pro Ney A Silva, de qualidade Juruína. a qualidade da água é imprescindível. Os trabalhos aí, eu tenho certeza que o Fernando Loureiro já deve ter batido bastante Já, papo com já. você. Eu já assisti Uhum. algumas entrevistas dele aí, né? Extremamente competente e trouxe esse assunto realmente aí para a mídia.
ela tem impactos aí de 100 a 120 gramas por Ex- cabeça dia, Ou né? Uma seja, água limpa. água engorda boi. Tá bom, pessoal? Água Água engorda engorda boi. boi. Água limpa engorda boi. Verdade. Um abraço para o Guilherme Freire, lá de Campina Verde, Minas Gerais. Quantas arrobas é possível colocar num boi, num confinamento expresso? Aliás, explica rapidamente o que é confinamento expresso, Dermeval. O confinamento expresso é uma tecnologia que foi desenvolvida inicialmente pela Trau Nutrition, né? Junto ao pessoal da APTA, Colina, que são os idealizadores aí do Boi 777. E depois, como esse nome, confinamento expresso, é um nome registrado, ele se popularizou com a terminologia de TIP, terminação intensiva a pasto, mas são a mesma coisa. Ah, tá. TIP e confinamento expresso é a mesma coisa. Isso, é Tá a bom, mesma coisa. tá bom. Um abraço para o Fábio do ABC de Goiás, também para o Valdano Valença, ele falou lá de Pesqueira, Pernambuco. Ele falou que ele tem colocado em prática as dicas aqui do Giro do Boi, como está dando certo lá, eu fico muito feliz com isso. Eu e esses técnicos aqui que nos ajudam a disseminar todas essas informações. Um abraço para o Tomás Mendes. Ah, quanto que se gasta numa TIP? É muito relativo isso, né? Depende da aquisição do insumo, né? Cada região brasileira, né, Derbeval? Isso, é muito relativo. Mas, por exemplo, se o custo do quilo do concentrado, né, foi em torno de 1,30, Uhum. se você fornecer em torno de 10 quilos por boi, em média, sua diária vai sair em torno de R$ 13, que seria basicamente o custo de um confinamento fechado, aí variando entre 10 e R$ 13, com operacional, em média. Maravilha. E para encerrar, não vá fazer o que você o que der na telha, pessoal. Não faça, de jeito nenhum. Procure um zootecnista, um agrônomo, um veterinário ao desenvolver qualquer tipo de manejo na sua propriedade. No caso de Dermeval, atendendo a todos os pecuaristas do meu querido estado de Rondônia. É isso mesmo, né, Dermeval? Positivo. Para o amigo do Acre aí que fez a pergunta, nós temos lá o Eldeberto Júnior, morando em Rio com ele. E no restante do Brasil aí também nós temos os demais colegas técnicos, gerentes aí comerciais, que também são técnicos, e os próprios representantes, né? A Trau Nutrition, ela tem realmente assim um corpo de representantes muito qualificado e está à disposição aí do pecuarista para tirar dúvidas. Grande Dermeval Ferreira Flores, como eu disse, no ano passado ele bateu um papo com a gente lá direto de Marabá, no Pará. Ele é da minha querida Vitória da Conquista. Vira e mexe, abate bois de clientes ali na Friboi de Itapetinga, junto com o Lucas, junto com o Ivon e toda aquela galera querida da Friboi lá de Itapetinga. Agora atendendo a fazendeirada lá de Rondônia, falando ao vivo direto de Cacoal. Obrigado, apareça sempre aqui no Giro, Dermeval. Obrigado, Mauro. Gostaria de deixar aqui um grande abraço aos originadores lá da planta de Itapetinga e também aos grandes amigos aí da Aliança da Bahia Agropecuária. Estou com saudade de vocês aí, Paulo José, a turma aí das fazendas. Grande abraço. A Aliança da Pecuária da Bahia, conheço o pessoal todo lá. Um abraço a todos de lá. Obrigado, Dermeval, um abraço.